Boa noite a todos, que a graça e a paz seja com todos. Vamos dar preferência aos pequeninos. E em Lucas, capítulo 2, versículo 21, a seguir, aqui algo interessante, amados. O que estaremos procedendo aqui agora é o que foi procedido com Jesus. Olha como aconteceu com Jesus, observe o texto. Quando se completaram, está falando a respeito do nascimento de Jesus. Quando se completaram os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi confirmado, lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Aí vem a parte da mãe. E terminado os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, purificação da mãe, porque no parto teve sangue, e por causa do sangue tem tantos dias. Se era menino, era o número de dias, se era menino, era diferente, menina era diferente. Então, segundo a lei de Moisés, aí então, cumprindo esses dias, levaram o menino a Jerusalém para fazer o que mesmo? Não para batizar, mas para apresentar. O batismo é um ato de fé e obediência de quem se batiza. Amém? É uma ordenança, porque quem crer e for batizado, vamos ver, o Luigi, você crê em Jesus? Eu vou levar uns 15 anos para ele me responder essa pergunta. De 10 a 15 anos. Antes disso ele não poderá responder, porque não sabe o que é crer. Mas segundo as instruções, segundo o modelo de Cristo, e que Ele deixou para nós, então como Jesus foi apresentado, então agora o Lucas e a Juliana cumprem este modelo. Modelo de Jesus, não um modelo religioso. Nós não seguimos religiões, nós seguimos a Jesus, porque Jesus é o que mesmo que Ele é? O caminho, a verdade e a vida. E conclui-se assim, que ninguém vem ao Pai se não for por Ele, por Jesus. Quantos querem ir ao céu? Sigam Jesus, não a religião. Amém? Porque quando Jesus veio, dentro desse capítulo, estuda em casa, tá? Do capítulo 1 e 2 de Lucas, quando Jesus veio, o mundo estava em trevas, porém cheio de religiões, e o mundo estava em trevas. Religião não é luz. Religião são amuletos que os homens criam para se chegarem a Deus. Observe bem, religião são amuletos que os homens criam, Isso aqui não foi os homens que criaram, veio do céu o modelo, amém? Então o que o homem cria, máximo que funciona é nessa vida aqui, e não consegue ultrapassar e entrar eternidade adentro. Mas o que vem do Senhor tem valor eterno. Vocês querem a salvação? Então sigam as instruções. Hoje vocês estão apresentando o Luigi ao Senhor. Daqui uns dias, quando ele começa a entender, vocês vão apresentar o Senhor a ele. Amém? Então agora vocês estão, Jesus, estamos apresentando porque o Senhor nos deu, e nós queremos apresentar em obediência a Ti, seguindo o modelo que aconteceu com Jesus. E o que aconteceu depois? Que Maria e José fizeram com Jesus? Quando Jesus já podia andar, não deixavam ele em casa. Jesus caminhava junto, indo ao templo,
indo aos festejos, indo a todas as cerimônias e os eventos sociais que naquele tempo existia. Amém? Amém, amados? E para concluir, lá no Salmo 127, verso 3, olha como Deus é sábio. Deus, pensando na velhice de vocês, deu uma herança para vocês. Como é o nome dessa outra aqui? Júlia. A Júlia. Deu a Júlia e o Luigi. Deu uma herança. E você sabe que quem sabe administrar bem e cuidar da herança, tem uma boa base de vida e um final feliz? Nós podemos aplicar essa questão da herança nas 3 áreas: espiritual, social e material. Vou pegar material. Você conhece muita gente que recebeu como herança, com a perda, com a morte dos pais, herdaram, mas por não administrarem direito, torraram tudo e hoje estão numa situação difícil. Nós recebemos de Deus uma herança, que são os filhos. E quem cuida bem dos filhos, e olha que os filhos dão trabalho, é um investimento alto, mas valorizem, viu? Porque vocês vão colher o investimento que estão fazendo agora, quando vocês ficarem velhinhos, gagá, tá? Que não podem caminhar, que quem sabe, não sei como é que vai ficar a aposentadoria até lá. Tem muita coisa, muita interrogação aí que tem que ser desfeita. Com a reforma da Previdência, tá? Não sei se vai ter aposentadoria. E como é que vão viver no final? Por isso que os filhos são herança, e os filhos bem instruídos se transformam num galardão. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre, qual? Qual é o fruto do ventre? O filho. Se torna o quê? Galardão. O que é um galardão? O galardão a pessoa recebe depois de cumprir o desafio, a jornada. Amém? Ninguém ganha galardão antes de ter cumprido toda a sua tarefa, corrido todo o caminho, competido toda a competição. Amém? Então aí está a semente do final. Amém? Quanto melhor vocês cuidarem agora, melhor lá no final eles vão cuidar de vocês. Mas se vocês não derem valor e não instruírem, não prepararem, lá no final, o que vocês não fizeram agora, terão em falta no final. Muitos pais não têm os filhos mais hoje, porque não colocaram em prática as instruções do Senhor. Amém? Põe em prática. Esse é o plano de Deus para a família. Amém? O plano de Deus para a família não é o Estado, o município ou o governo cuidar dos idosos. Não. Vai na Bíblia ver se os faraós cuidavam dos idosos. Não. Cada um cuidava dos seus. Amém? Estuda as cartas de Paulo a Timóteo, que você vai aprender a cuidar dos seus pais e dos seus avós. Amém? O povo perece porque falta? Aqui, o povo perece por desobediência, porque falta de conhecimento nesse ministério não existe. Amém? Vamos abençoar? Esse projeto de vida está aqui, grande semente, está aqui um grande investimento que Deus colocou nas mãos de vocês, a Júlia e o Luigi. Pai, eu quero abençoar o Lucas e a Juliana, que o Senhor lhes dê graça e sabedoria para eles administrarem e cuidarem destas heranças que o Senhor os deu, para que em toda a jornada da vida e até no final da vida eles sejam recompensados, que recebam o galardão de cuidado, de honra, Senhor, e de realização por tudo que construíram e por todos os cuidados que dedicaram no cuidado dessas heranças. Como igreja, abençoo o Luigi e quero abençoar também a Juliana, em nome de Jesus. Pai, que a tua graça a cada dia seja sobre essa família, em nome de Jesus, amém.
eu quero dar umas informações antes da pregação, para que você leve a palavra, que você saia remoendo a palavra. Amados, nós teremos nesse final de semana um expediente muito especial, que é um retiro de renovação espiritual. O retiro oportuniza quem faz o retiro, é como que um check-up espiritual. É palavra que vem como luz para o caminho, para todas as áreas, e também a palavra traz à luz os problemas e soluções. Então está aí a oportunidade para você que não está tendo resposta, que não está conseguindo romper o mundo espiritual, não está conseguindo se libertar, não está conseguindo se encontrar consigo. Se um culto que é 2 horas é bom, que dirá um culto começando sexta de noite, terminando domingo à noite? Ah, mas eu não aguento. Aguenta sim. Por que é um culto continuado? Porque o ambiente mantém a presença de Deus. Termina a ministração, estão em comunhão, num ambiente com a presença de Deus. Às vezes o culto aqui é excelente, mas depende com quem você, 1 hora depois estiver, pode estar roubando a bênção que você recebeu no culto. E lá não acontece isso. Amém? Então o ambiente influencia muito o que vai desenvolver dentro de cada. Pode ver que de acordo com o ambiente que você passa o dia ou visita o local, aquele ambiente pode ser bom e lhe causar um bem-estar, como pode lhe causar mal-estar, opressão, peso, tristeza. Então o retiro é um ambiente preparado com intercessão, justamente para você se tornar, para quem faz o retiro, quanto mais tempo ficar em comunhão, refletindo sobre o que ouviu, vai se tornando mais sensível à voz do Espírito. Amém? Como prova disso, vou fazer umas colocações práticas aqui. Quando aconteceu alguma coisa desagradável, depois que aconteceu, que você parou, aí começou a pensar, meditar, algo me disse, esse algo me disse, o que é? Depois que o mal aconteceu, ele se lembra que algo já havia lhe falado sobre o que poderia acontecer. Quando você tiver essas experiências, depois que aconteceu as coisas, algo me disse. Mas o que é esse algo? É a voz de Deus, que já havia lhe falado. Mas por que você não ouviu? Porque você não estava sensível à voz de Deus. E quando as pessoas não tiram expedientes para ouvir a palavra, não tiram expedientes para cultuar a Deus, se tornam insensíveis à voz de Deus. E as coisas acontecem, aí ele se lembra, mas por que eu não atendi? Porque algo me disse, algo me avisou. Eu estava inquieto porque parece que tinha coisa no ar. Sim, muita coisa no ar. Deus querendo falar com você e você não querendo ouvir,
não querendo tirar um expediente com qualidade, tirar um tempo a mais para ouvir a palavra. Amém? A importância dos retiros. Por que lá as pessoas voltam melhoradas? Porque o ambiente tem tudo a ver com o que vai desenvolver. Plante, pode plantar a melhor semente num ambiente errado, joga fora a semente, sim ou não? Então o ambiente determina, é um ambiente preparado, propício para você ter um encontro com Deus. Então está aí, então aproveite, é só até amanhã ao meio-dia para conseguir se inscrever para ir nesse retiro, por causa da listagem do ônibus. E também, amados, o mês de julho está aí já, a partir de sábado. E o dia 7 teremos a nossa vigília aqui, que será na sexta-feira da próxima semana. O dia 8 teremos o nosso chá beneficente, a 21ª edição do chá, com 2 horários no dia 8, sábado à tarde, e um horário no dia 9, no domingo à tarde. E você pode vir participar, ou pegar os cartões para evangelizar, trazer convidados, porque muitas pessoas não aceitam mais convite para ir a uma igreja, porque se decepcionaram com a fé e com muitas coisas que tem por aí. Mas venha, porque o ambiente vai desenvolver, vai ressuscitar a sede de Deus, vai ressuscitar coisas boas. Então está aí a oportunidade, e esse evento social como um braço evangelístico para você ganhar seus familiares também. E se você quiser ser abençoado, nós oportunizamos também nesses eventos de as pessoas também fazerem parte com doações de brindes e também de alimentos não perecíveis, como bolacha, leite condensado, farinha, enfim, as mulheres sabem quais são os componentes para se fazer os acompanhantes do chá. Então está aí a oportunidade. E também, amados, queremos informar os irmãos e irmãs que gostam de servir, darem os seus nomes, porque na próxima quarta-feira teremos aqui uma reunião para ajuste dos que estarão servindo voluntário no chá. Mas deixa o seu nome, telefone, para nós nos organizarmos. É um evento grande e quem vem justamente quer ser bem atendido. E tem muitas maneiras de você também ser abençoado, participando do chá, ou servindo no chá, ou doando produtos, pois tudo isso ajuda a construir o propósito para o qual temos esses eventos. Então esse ministério tem crescido através de realizações de eventos. Não precisa você ir em lugares que o ambiente não é propício, não é leve, não edifica, para estar desfrutando de coisas boas. Deus tem nos dado uma visão de darmos espaço aqui e desenvolvermos e fazermos as coisas aqui, para que na família da fé todos possam também, além de comungar, estarem participando dessas coisas boas. E também nesse mês de julho, quero dar uma oportunidade, e muitos não sabem. Seguido alguém me procura: pastor, eu casei no civil, mas não recebi a bênção ainda. E aí ficam aí: você quer a bênção no culto, quer um evento grande, como é que você quer? E aí ficam na dúvida. Então dia 22 estaremos realizando aqui mais um casamento coletivo, agora
para você fazer parte, só se você já é casado no civil, então venha participar e receber a bênção de Deus. Então, dia 22, dê o seu nome aí, que aí, após a realização aqui, teremos um jantar especial. Você apenas estará pagando os jantares de quem você estará trazendo, seus familiares, seus testemunhos, seus amigos também. Então nós organizamos esse casamento coletivo, que os noivos não precisam se preocupar com nada, a não ser com eles mesmos e os seus convidados. Amém? Então tudo isso é para a edificação da igreja. Amém? Vamos para a palavra. Dizei aos justos que bem lhes irá. É a palavra que diz isso. Eu falei na quarta-feira passada do poder da palavra. O poder está na palavra. E à medida que você crê na palavra e as verdades da palavra que você aplica em sua vida, são resultados garantidos, são bênçãos que o acompanham. Então aquele que se ajusta irá bem, porque comerá do fruto das suas obras. Muitos gostam de falar mais do mal, porque o mal impacta, comove, assusta, mete medo, mas não muda. Mostrar os seus erros, com certeza não vai mudar a sua vida. Mudança é para quem quer mudar. E quem quer mudar, olhe um modelo positivo. Seja justo. Se ajuste às instruções, que toda dedicação, todo o esforço, tudo que você colocar em prática da palavra, você colherá. É você que colherá dos resultados. Quero dizer para todos aqui, até mesmo o que foi feito aí antes na apresentação do Luigi, não é para Deus. Nós não fizemos nada para Deus. Deus não precisa. Deus precisa de alguma coisa nossa? Ele é autossubsistente, Ele é soberano, Ele é eterno. Deus não precisa nem do louvor. Deus não muda com o louvor. Quem muda é quem louva. Amém? Deus não muda. Ele não vai melhorar se eu melhoro, se eu colocar em prática a palavra. Ele continua o mesmo. Só melhora é quem aceita e coloca em prática os conselhos que Ele dá. Então essa história, vou fazer para Deus. Quero dizer a todos, Deus não precisa de nada. Toda instrução é para o nosso bem. Amém? O louvor, olha o bem que o louvor causa. Quem canta? Você conhece alguém negativo que gosta de louvar? Você vê alguém caindo em depressão que gosta de louvar? Melhor remédio para a depressão é tirar expediente de gratidão. Olha o que diz lá em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. O que é a ansiedade? A ansiedade é a pré-depressão. Porque antes de uma depressão, vem uma ansiedade. Porque a ansiedade é um medo de perda. Depressão é a tristeza pelas perdas. Então, não ande ansioso de coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ações de graça. O que é ações de graça? Louvores. Amém? Ações de graça é uma forma de louvar, de reconhecer, de agradecer, de
manifestar com palavras as coisas que se tem recebido. Então não ande ansioso, não se deixe abater, não fique numa insegurança, numa indecisão, numa indefinição, porque muitas pessoas, até eu comentar alguma coisa, não sei porque, não estava no que ia falar, mas tem muitas pessoas precisando disso. As pessoas às vezes estão com problemas de ansiedade, e quando está com ansiedade, ela tem uma necessidade de falar demais, mas acaba falando para pessoas erradas, acaba abrindo a vida para pessoas erradas, acaba se queixando para pessoas erradas, buscando conselho em pessoas erradas, confidenciando com pessoas erradas. E enquanto você não abrir a sua vida, o seu coração, buscar ajuda em quem pode de fato ser solução, a ansiedade não se removerá da sua vida. Mas no momento em que você, quando está necessitando, insatisfeito, indeciso, inseguro, for nas pessoas certas. Quais são as pessoas certas? As pessoas acima de você. Amém? E o inteligente procura o mais de cima. Quem é o mais de cima? Quem é o mais de cima? Deus. Amém? Quando a pessoa recorre a Deus, quero dizer para todos, reclamar, manifestar insatisfações, tirar dúvidas, Deus não vai se ofender se você ficar até bronqueando com Ele. Deus, eu não estou entendendo, eu queria entender. Deus, por que isso, por que aquilo? Ele não vai se ofender. Ele vai se ofender você chegar lá bem abaixo de você. Eu não sei por que Deus fez isso comigo. Aviltando até a fé daquele, por causa da sua falta de sabedoria, falta de inteligência. Se queixar das coisas de Deus para pessoas que precisam de Deus, e você, uma pessoa num nível melhor, falando dessa maneira para pessoas inferiores, você até estraga a fé dos outros. Amém. Então para com Deus, não te acanhe, pode reclamar, pode chorar, amém? Mas se você fazer isso, reclamar de Deus para pessoas, reclamar da vida para pessoas inferiores a você, pior que você, numa situação pior que você está entregando a chave da sua vida. Amém. Que Deus tenha de nós, e Ele tem. Vamos para Efésios 4, 15 e 16. Paulo diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Então, primeiro, seguir a verdade em amor. Quando se segue a verdade, o que eu falei até aqui são verdades, embora confronte sua cultura errada, mas é uma verdade. Embora esteja confrontando a sua maneira de ser, é uma verdade. E no momento em que a pessoa recebe a verdade com amor, que segue a verdade com amor, deixa os dois versículos juntos, se é possível. Que segue a verdade em amor, cresce em tudo e tem Jesus como cabeça. Cresce. Então, seguindo a verdade em amor,
o crescimento é um resultado natural. Nós vamos crescendo em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Quem segue a verdade em amor, ele está se ajustando ao corpo que é a igreja. Ele está ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. E à medida que a pessoa se ajusta, está ligada ao corpo, essa ligação efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor. Olha, seguindo a verdade em amor, nós somos edificados em amor. Isso quer dizer que tudo que nós colocarmos em prática em obediência ao Senhor, os retornos todos serão para nós. Está vendo? Que não é para Deus, tudo é para nós. As instruções vêm dele, mas é tudo para o nosso bem. Amém? Todas as instruções vêm dele, mas os resultados é para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12, olha o que Paulo fala: e o Senhor vos faça crescer e abundar em amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós abundamos para convosco. Amados, vamos para o lado prático disso aqui. Eu estou aqui hoje porque alguém se dedicou amor por minha vida, para que eu conhecesse a Cristo, para que eu me firmasse nos caminhos de Cristo. Alguém se dedicou com amor para que eu entendesse a vontade de Deus, para que eu conhecesse melhor a palavra. Tudo foi dedicação de amor para com a minha vida. E olha o bem que isso causou na minha vida. Assim também cada um pode refletir e pensar sobre isso. Se você está aqui, houve sim dedicação de amor de alguém por sua vida. Mas aquilo que foi feito por nós e quem fez por nós, não ficou com menos, não se desgastou, não se infelicitou, não, pelo contrário, tudo que se faz pelo próximo se tem resultados multiplicados para si. As pessoas são infelizes porque vivem para si, são egoístas, são individualistas. Então o Senhor nos ensina a crescermos, mas esse crescimento, o campo de ação, são nossas ações pelo próximo. E tudo que nós quisermos que aconteça com a nossa vida, temos que ter a coragem, a disposição de alma e de espírito, de fazer também pelos outros. Jesus nos dá este exemplo e nos dá como uma regra de ouro, lá em Mateus capítulo 7, versículo 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós a eles. Porque esta é a lei, esta é toda a instrução da palavra, e esta é toda a revelação divina. Porque qual era a lei? O que significava a lei? Instruções escritas. O que significava os profetas? A palavra divina profetizada. Homens falando por revelação divina. Então toda a prática do amar, do servir, de fazer pelos outros, são sementes que nós semeamos, mas seremos nós mesmos que estaremos saboreando dos resultados. Amém? E em 2 Pedro também, Pedro fala, no capítulo 3, verso 18,
que ele diz: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça e no conhecimento. Amados, vamos entender aqui dois tipos de graça, duas medidas de graça. Vamos voltar lá para Efésios 4:7. Mas a cada um de nós foi dado a graça, segundo a medida da graça de Cristo. Porque esse dom também é graça. O que é o dom? É uma graça, é um favor. Amém? Mas a cada um de nós foi dado a graça conforme a medida do dom, que é uma graça. Dá para entender? Tem duas graças aqui. Bom, a cada um de nós foi dado a graça conforme a medida do dom de Cristo. A graça me salvou. Jesus deu a sua vida para me salvar. Mas essa graça vai continuar operando solução, porque salvação é sinônimo de solução. Essa graça vai continuar operando solução à medida do dom, à medida do meu relacionamento com Cristo, à medida do meu crescimento em Cristo, tendo Ele como cabeça da minha vida. Antes, crescei na graça e no conhecimento. O que Paulo falou no capítulo 4, versículo 15? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Amém? Então, esta graça, tem a graça que salva, e essa graça não exige nada de nós, apenas crer. Mas a graça para o crescimento espiritual, ela vem como reforço para nós, como auxílio para nós, fazermos aquilo que não conseguíamos fazer. Por exemplo, uma pessoa sem Cristo não tem muita força para amar. Uma pessoa sem Cristo não tem muita força para perdoar. Uma pessoa sem Cristo não tem muita disposição para servir. Sim ou não? Mas quem, até mesmo sem Cristo, consegue amar, consegue perdoar e consegue servir, já tem uma vida sociológica bem ajustada. Mas o que eu vejo às vezes, os crentes que têm Cristo não conseguem ter uma vida sociológica bem ajustada. Por quê? Porque não fazem a parte humana. A graça na vida do cristão, ela vem como auxílio para nos ajudar a sermos melhores. Porque ser bom é dever, mas ser melhor só com a graça. Amém? Então a graça nos ajuda a superarmos nossas limitações. A graça nos ajuda a superarmos e vencermos nossos legados hereditários. Amém, amados? Então a graça foi dada a cada um de nós, segundo o dom de Cristo. E esse dom, ele é sobrenatural. O que é um sobrenatural? É o que está sobre o natural. Você quer um amor sobrenatural? Então ame naturalmente. Que um amor um amor maior, um amor melhor, ele vem depois de você fazer a parte humana, natural. Amém? Vamos lá.
Por que tem pessoas que por não perdoarem se autodestroem? Porque perdoar é mandamento, é dever. E perdoar para os inteligentes é uma necessidade também. Você já viu que se não perdoar toda aquela pessoa que falhar com você, se bem ligeiro, você não fica só? Porque a própria Bíblia diz que homem há que não peque. Existe alguém que não peca? Você conhece alguém? Existiu um só e ainda crucificaram. Amém? Então perdoar é um mandamento, é um dever. Mas se você não cumprir como um dever, que é um dever imperativo, que é uma questão até de inteligência para a sobrevivência, o que vai acontecer? Vai ficar só? Os males que os outros fizeram contra você vai a fermentar dentro de você. Amém? A pessoa fica remoendo os males, relembrando as coisas erradas. E aí? Amém? Então, perdoar é solução. Não perdoar é tomar veneno. Porque quando a pessoa não perdoa, aquele veneno que lançaram contra você vai operar os resultados dentro de você. Amém? Que Deus tenha de nós, e Ele tem. Então esse crescer na graça e no conhecimento é uma necessidade, porque como é que a gente cresce? É fazendo discípulo. Como é que a gente cresce? Aumentando nosso espaço de solução, aumentar nossa produtividade. O que é crescer? Bom, uma criança vai crescendo, vai criando estatura. No criar estatura vai aumentando tudo, a inteligência, as capacidades. Você dentro de uma empresa, à medida que vai crescendo, você vai aprendendo. Se vai aprendendo, vai produzindo. Se vai produzindo, vai melhorando resultados para você também. Porque aquilo que você produz para os outros, você também recebe o retorno. Então o crente que não cresce, ele não tem retorno, ele não tem bênçãos aumentadas na sua vida. Assim como um empregado dentro de uma empresa que não cresce, ele entra com salário mínimo e se aposenta com salário mínimo. Por quê? Porque não cresceu. Amém? Mas à medida que a pessoa cresce, ela amplia o seu espaço, ela aumenta o seu potencial de solução, de virtudes, de capacidades. E aí é o que sai. E quando a pessoa cresce, é porque ela aumentou e tem mais para dar. E quem tem mais para dar, tem mais para também receber. Não pense, meu irmão, que sua vida espiritual irá melhorar se você não tiver disposição para crescer. É que nem aquele empregado que não se qualifica, não melhora e quer que o patrão dê aumento para ele. E se o patrão não dá, faz greve. É o crescimento nosso na graça, no conhecimento, que aumentam os resultados para nós. E na área que você cresce, vem os resultados. Amém?
Por exemplo, uma pessoa que está crescendo no conhecimento, no entendimento, não vai dizer que ela não vai errar. Sabe como é que a gente sabe que uma pessoa está crescendo? Ela não está repetindo os mesmos erros. Amém? Continua errando. Somos humanos. Mas erros diferentes. Amém? Então, não errando os mesmos erros, já está crescendo. Amém? Não caindo no mesmo buraco, tá? Vai em frente. Amém? Pior é cair no mesmo. Amém? Está vendo ele aí, mas todo dia cai no mesmo. Isso aí, misericórdia. O crescimento é o preparo para sabermos agir de acordo com cada circunstância. É um preparo para nós saber buscar soluções. O crescimento amplia a nossa capacidade de entendimento. O crescimento nos ensina a pensar diferente. Amém? Eu não quero me estender, mas só vou pegar uma outra coisa aqui interessante, só para pegarmos esse texto aqui, Provérbios 23, 7. Olha o que diz ali. Porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Então, meu querido, minha querida, a palavra, ou o crescimento na palavra, o crescimento em Cristo, nos ensina a pensarmos diferente. Amém? Porque tudo começa e tudo entra na vida de cada um, na mente, que é a sala de recepção dos pensamentos. E se a pessoa não busca crescimento, eu até tenho aquele quadro lá com quem me identifico, que ali ensina aí os 3 tipos de pessoas: a comum, a medíocre e a inteligente. E depois tem a sábia também, que logo eu vou ter que trazer. O medíocre nem domina os pensamentos. Nem domina. O comum já pensa. Mas o inteligente projeta, constrói pensamentos. Se ele não construir os pensamentos da maneira certa, ele vai bailar nos pensamentos que baixam na mente dele, que vem do mundo espiritual. Amém? Você pode criar, como você também pode pegar o que está no mundo espiritual. E assim como a pessoa pensa, ele é. Por que que às vezes a pessoa que trabalha na psicologia ou até psicopedagogia, ele observa o cabra, né, ou a cabrita, né? Só pelos trejeitos ou pela postura, fala o que está pensando. Amém? Porque o que diz o texto aí? Porque como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Está vendo? Vamos pegar um outro texto aí, porque eu vou. Olha o que diz em Lucas capítulo 5, verso 3 a seguir. Entrando ele num dos barcos, estava Jesus andando à beira da praia, e uma grande multidão estava acompanhando, estava atrás de Jesus.
E Jesus, vendo ali então, 2 barcos que tinham ancorado, retornado de uma jornada de pesca, e entrou ele num dos barcos, o que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Amém. Que lições podemos tirar desta passagem aqui? Vamos procurar pensar naquele quadro. Por que Jesus entrou num dos barcos? Porque não tinha microfone, não tinha um púlpito mais alto, e estavam na praia, quase que a nível do mar, e Jesus em pé na praia não poderia se comunicar. Por que entrou no barco? Porque, se você entende um pouco, falar da praia para dentro do mar, dificilmente se ouve a voz de quem está lá dentro. Mas quem está lá dentro do mar falar, quem está na praia ouve. Então, já está aí uma técnica de não precisar som amplificado. Esse é um ponto. Mas por que ele fez isso? Porque põe desde o verso 1 aí. Os irmãos não leem muita Bíblia. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Os irmãos observaram? A multidão, não era meia dúzia, era uma multidão. E como ele poderia atender essa multidão? Ele foi para a praia. E a multidão atrás. E a multidão apertava. Queria ouvir a palavra de Deus. E ele estava junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Então, além de ter essa facilidade, e no barco ficar mais alto, não era um barquinho, porque essa praia ali era de mar. Era chamado de lago, mas era ligado ao mar. E aí, ele entrou no barco, falou para aquela multidão. E depois que ele falou, com certeza o que ele falou atendeu às necessidades daquela multidão. Atendeu, satisfez. Aí então ele ficou tranquilo. Aí veio a Pedro, o dono do barco. Pedro, volta à praia. Lance as redes. Aí Pedro, Senhor, nós pescamos a noite toda. Põe o verso 4. Faze-te ao largo e lance as redes para pescar. Verso 5 diz: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra. A palavra de Jesus atendeu, satisfez aquela multidão. Porque se não tivesse satisfeito, de Jesus diz, olha, não está registrado o que ele falou, mas ele deve ter falado e dito, olha, ajam assim, pratiquem estas verdades, coloquem em prática o que vocês aprenderam. Então cada um foi
foi para a prática, voltou para casa para praticar o que aprenderam. Amém? Voltaram satisfeitos. E aí Jesus então ficou com Pedro ali e disse: olha, lance a rede. Pedro, olha, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra. Observem, queridos, se a palavra de Jesus atendeu, satisfez aquela multidão, Pedro não era tolo não, viu? De pesca quem entende sou eu. Mas se aquela multidão queria ouvir de Jesus, e eu agora recebo de Jesus uma instrução, eu não sou tolo não praticar. Mesmo contra a minha prática profissional. Eu sou profissional, a noite não está para peixe, o dia não está para peixe. Mas ele sabia da prática, que praticava. Mas Jesus não ensinou novas práticas. Sabe o que Jesus ensinou a Pedro? Jesus não ensinou a Pedro a maneira de pescar, mas Jesus ensinou a Pedro a maneira de pensar. Amém? Vamos pensar. Que luta você? Fazer uma comparação bem diferente um pouco. Você é vendedor aí de um produto. E não está vendendo nada. E você vem aqui buscar uma oração. Mas você ouviu uma pregação. E essa pregação gerou fé. E eu lhe dar a mesma ordem que era o seu dever. Que foi o dever, que era a prática de Pedro de pescar. Pedro, volta a pescar. Mas Senhor, já tivemos lá, viemos de lá, o peixe não está lá. Então a nossa obediência à palavra, nossa obediência a instruções que vêm de cima, chama a atenção de Deus. Então Pedro, como ele era tinha uma personalidade forte, e ele agora, vendo uma multidão querendo ouvir Jesus, e ouviram Jesus, e voltaram satisfeitos. Quem sou eu de ouvir uma instrução de Jesus e não praticar? Os irmãos estão pensando? Que é uma maneira de pensar. Amém? Vamos mudar um pouquinho o quadro aqui. Quantos aqui têm ouvido que essa aqui é a igreja dos ricos? Levante a mão quem ouve, quem já ouviu. Por que se torna rica uma pessoa que vem para cá? Porque muda a maneira de pensar. Amém? Porque enquanto não chegava aqui, só pensava em buscar a bênção. E vieram para cá, aprenderam que a pessoa tem que ser bênção. Amém? Então é a maneira de pensar que muda o quadro da nossa vida. Não tem oração que mude princípios. Não tem unção que quebre o princípio da lei da semeadura. Aquilo que você semeia é o que você irá colher. É abençoando o que somos, é perdoando o que somos, é amando o que somos, é o que sai de nós, que volta para nós multiplicado. Jesus ensinou para Pedro uma maneira diferente de pensar. Olhe,
os resultados na vida de quem põe em prática a palavra que sai desse altar e siga o exemplo, que também os resultados serão para você. Amém? Nós temos um histórico, as nossas obras falam, a prática da palavra faz a diferença. Então Jesus ensinou a Pedro, não nova maneira de pescar, mas a maneira de pensar. Vamos para nós levar pelo menos esse princípio que muitos estão ouvindo pela primeira vez. Não critique resultados que é seu sonho de consumo. Amém? Nunca critique resultados que é o seu sonho de consumo. Amém? Não critique quem está crescendo. Não critique quem está sendo abençoado. Não critique quem está prosperando. Porque aquilo que você critica, você afasta de você. Mas aquilo que você ama, você o atrai. Amém? Aquilo que você põe em prática, aquilo que você pratica que deu certo na vida dos outros, tem tudo para dar certo também na sua vida. Amém? Ficamos em pé. Antes, seguindo a verdade em amor. Querido, querida, para encerrar, eu vou lhe mostrar uma palavra para lhe alertar. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 a seguir. Olha o que acontece quando a pessoa não recebe a verdade com amor. Aqui Paulo está falando do anticristo, esse iníquo cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos, porque não receberam a verdade com amor para serem salvos. E o que mais? E por isso, quem não recebe a verdade com amor, por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na mentira ou na injustiça. Deu para entender? E quando a pessoa não recebe a verdade com amor, Paulo disse, antes cresçamos, como é que ele diz? Antes seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça. Seguir a verdade em amor, receber a verdade com amor, porque o amor é o diferencial, é a natureza divina, é uma capacidade divina para você praticar instruções divinas, que estará lhe preparando para a vida eterna. Põe a mão no seu coração. Pai, muito obrigado por essas instruções, por essas verdades. Dá-nos sempre, Senhor, uma disposição de alma e de espírito para buscarmos o crescimento, para buscarmos resposta, para colocarmos em prática todas as instruções que temos recebido de Ti. Dá-nos um coração humilde, um coração ensinável. Ajuda-nos a cada dia seguirmos estas instruções, aprendendo de Ti, Senhor, seguindo a verdade em amor e crescer na dependência, na submissão e na obediência ao Senhor. Eu abençoo a todos e peço, Pai, que a Tua graça ajude a cada um a superar aquilo que não está conseguindo, mas que a cada dia as misericórdias se renovem sobre o Teu povo, Senhor, para que tenham sempre disposição
de se levantar quando caem e também de recomeçar quando param. Em nome de Jesus, peço-te estas bênçãos. Amém.